Quero dar um bom dia a todos e saudar a graça e a paz, Senhor Jesus. Amém? Gostaria de compartilhar uma porção da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, o versículo 30, que diz assim a Palavra de Deus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, Salva-me, Senhor! Então, este versículo ele está centrado num contexto aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33, ele relata sobre quando Jesus anda por sobre o mar. E aqui, os discípulos estavam percorrendo o seu caminho e os ventos estavam fortes, mas Jesus não estava presente. E os ventos começaram a ruir sobre eles com grande força e Jesus foi ao encontro aos seus discípulos, segundo o texto, e Jesus, sendo o Senhor que tem o poder sobre tudo que existe neste mundo, sobre a natureza e o seu poder, que é estar sobre até mesmo a natureza, foi ao encontro dos discípulos sobre as águas. E quando os discípulos se depararam com Jesus, ficaram ali atemorizados, pensando que era um fantasma. Mas Jesus disse a eles que eles não deveriam ter medo. E neste versículo, quando os discípulos avistam Jesus, Pedro olha para Cristo e fala, se és tu, faça-se com que eu vá ao teu encontro, também sobre as águas. E Jesus disse, vem. E Pedro foi ao encontro de Jesus sobre as águas. Enquanto Pedro estava com o olhar fito em Jesus, Pedro permanecia andando sobre as águas. Mas em um momento, Pedro ele começou a olhar a força do vento, viu que estava ao seu redor, ficou com medo e a palavra de Deus diz que ele afundou, E Jesus o estende a mão e o levanta, E o retorna. Os dois retornam para o barco. O que nós podemos aprender aqui nesse versículo? Enquanto Pedro estava com o olhar fixo em Jesus, em meio àquela grande agitação dos ventos ali sobre o mar, as ondas, Pedro estava seguindo firme no seu caminho, mas quando ele olhou para a força do vento, ele veio a submergir. O que acontece conosco em situações assim? Muitas das vezes nós também olhamos fixo para a dificuldade, olhamos fixo para a força do vento, das ondas, e esquecemos de olhar para aquele que tem o poder para nos sustentar em meio à caminhada, ou seja, Cristo, que nós, como aqueles que têm a fé firmada em Cristo, que tem o poder para controlar todas as coisas e tem todas as coisas em suas mãos, possamos colocar a nossa fé e prosseguir o nosso caminho com a fé totalmente alicerçada no nosso Senhor e Salvador, para que assim possamos estarmos seguros em meio à nossa peregrinação aqui nesta terra. Que esta palavra fique em seu coração e que o Deus da paz, o Deus que tem todas as coisas em suas mãos, possa confortar o seu coração, possa dar força para você prosseguir em meio às forças do vento, da tempestade que você possa passar, que estamos passando. Que Jesus o abençoe grandemente no seu poderoso nome. Amém.